Chegamos em mais um destino de viagem. Dessa vez estamos em terrinhas mineiras, mais especificamente a Suíça mineira. Chegamos em Monte Verde, um destino lindíssimo, cercado de montanhas e hospedagens incríveis. Então vem com a gente que tá só começando. Para chegar em Monte Verde do Rio de Janeiro, a maior parte do trajeto é feita pela BR-116, pegando-se a SP-065 após São José dos Campos e a BR-381 na altura de Atibaia. Nesse caminho, você vai passar por 5 pedágios e pagar em torno de R$ 60 totais. O trajeto total tem em torno de 550 km ou 8 horas de distância. Partindo de São Paulo fica ainda mais fácil. Seguindo direto pela BR-381, são mais ou menos 160 km ou 3 horas de distância e 4 pedágios, que vão custar em torno de R$ 30 totais. O aeroporto comercial ativo mais próximo de Monte Verde é o Aeroporto Internacional de Guarulhos, ficando a apenas 160 km ou 3 horas de distância do local. Uma curiosidade é que Monte Verde é um destino muito procurado por paulistanos, pois o local fica muito mais próximo à capital paulista do que à capital mineira, que fica a mais ou menos 480 km ou 7 horas de distância. Nós pegamos um trecho de mais ou menos 10 km de estrada de terras na altura de Cambuí, pois fomos para Monte Verde direto de Campos do Jordão. Mas se você for da cidade do Rio ou da cidade de São Paulo, fique tranquilo. É possível chegar lá sem passar por nenhuma estrada de terra. E a gente estava indo para um outro mirante, que fica ali junto com uma queijaria. Só que quando a gente chegou lá estava fechado. Mas no caminho eu vi a placa escrito mirante e a placa ficou na minha cabeça. Aí quando a gente chegou lá estava fechado, a gente voltou e achou essa pérola aqui. Olha só essa vista, galera. A gente não sabe o nome desse mirante, na placa está escrito só mirante. Então eu vou deixar aqui embaixo o link do PIN no Google Maps para vocês acharem esse lugar. Primeira parada aqui em Monte Verde foi na Casa do Fundi, um restaurante bem tradicional de fundi aqui. E a gente pediu a sequência de rodízio, ou seja, vai ser rodízio, vai ser fundi até a gente não aguentar mais, que eles vão repondo os itens. A gente pediu a sequência de queijo e de carne, que já vem junto. Aí vem filé mignon, vem lombo suíno, frango e até queijo coalho. Eu nunca tinha comido fundi que vem assim, queijo coalho. Aí também vem alguns acompanhamentos aqui. Batata, goiabada, croutons, muitas opções, até pão de alho. Eu nunca tinha comido também fundi com pão de alho. Aí a gente aqui tem assim, ó, na chapa, então a gente gosta muito quando é nesse estilo na chapa. E também eles servem esses molhinhos aqui, ó, das carnes. E a gente achou super diferente que aqui a tábua dos molhos das carnes, elas vêm numeradas. E aqui na mesa já tem um panfletinho que a gente consegue ver o molho e aqui a explicação de qual é esse sabor do molho. Facilita muito a vida, porque quando a gente vai às vezes em algum fundi, rodízio de fundi, a gente fica confuso de qual é o molho. Então aqui é só olhar a numeração que a gente vai saber qual é o molho. Muito legal, um fundi aqui muito completo. E é uma casa bem tradicional aqui. Tá dizendo aqui que é desde 1997. Então, estamos animadíssimos. Nossa primeira parada aqui em Monte Verde. Vamos ver se o fundi é bom mesmo. E aí, bom? Acho que tá entre os melhores que a gente já comeu. Tanto a nível de rodízio de fundi quanto o gosto do queijo. Muito bom mesmo, surpreendeu. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou provar agora com a goiabada. Goiabada? Eita. Eu gosto de Romeu e Julieta e tô em Minas, né? Minas é muito Romeu e Julieta. Esse pãozinho parece... A gente ainda não provou pão de alho. Nossa, muito diferente, né, isso? Como será que come esse aqui? Será que é assim? Vou botar uma carninha em cima, claro. Romeu e Julieta é gostoso. Nossa, já tem a sobremesa nesse aqui. Pô, bom humor. Sua cara.
Incrível. Vou preparar um pra você. Tem vários pães diferentes, né? Aqui, ó. Muito legal. Vai lá. Doideira, né? Caraca. Tá muito bom. O pãozinho tem um temperinho gostoso. Uhum. Aí eu gostei que esse aqui tem refeição, a gente vai poder comer bastante o molho de queijo. Uhum. Tá muito bom, gente. Muito bom. Sério. Bom demais. Agora que eu percebi que eu nem provei os molhos. É verdade. A verdade é essa, né, galera? Quem liga pra molho de outras coisas não fundir quando você tem molho de queijo. A gente quase não pega os molhos de carne que vem. Porque a gente molha a carne tudo no queijo, não. É. Então quando é assim rodízio é muito bom, porque tem a posição do molho de queijo. Demais. Que delícia. A gente gosta muito de uma coisa daqui, da praticidade, né? Que é só apertar aqui que você chama o garçom. Eu acho muito chato ficar virando cabeça e chamando. Então isso aqui pra gente é maravilhoso. A gente até foi em outros restaurantes que tem, mas mesmo assim é a raridade. Sejam muito bem-vindos ao nosso chalé. Vou mostrar pra vocês como é que é o nosso quarto por dentro. Ó, já vou adiantar que surpreendeu muita gente. É um dos chalés mais bonitos que a gente já ficou, né, amor? É muito moderno, bonito assim, mesmo. com essa vista. Amplo. E a gente tá no chalé Estrelas da Mantiqueira. Fica aqui em Monte Verde, então bora lá. Já começando aqui na entrada, eu já achei ele bem moderno, porque foi o único chalé que a gente já ficou que tem esse cartão magnético pra entrar. Geralmente isso a gente só encontra nos hotéis mesmo da cidade. É. Então, vamos entrar. Vamos lá conhecer. Logo que a gente entra, já tem camão aqui, enorme, mas não vou pra lá ainda não, ó. Tem frigobar aqui, olha no frigobar. Tem várias bebidinhas, aí aqui eles já deixam os valores, caso a gente consuma alguma bebida. Vindo aqui, tem uma mesinha, se a gente fizer alguma refeição no quarto, já deixam pratos, talheres, um micro-ondas bem legal, então, que aqui a região é fria, então, como se a gente pedir algum lanche, alguma pizza, pode esquentar, dá pra aproveitar depois. Aqui tem uma chaleira, tem alguns chazinhos, ó, que eles deixam. Aqui não tem valor, então acredito que o chá deve ser de cortesia. É. Aí tem um chazinho aqui, bem legal, muito aconchegante esse espaço aqui pra gente fazer as refeições. Aí vindo pra cá, a cama, gente, é muito grande, ó, o tamanho dela, enorme. Aqui tem um gaveteiro pra gente guardar algumas coisas. Aqui, nossas malinhas da bagagem. A gente tá sempre com essas malas aqui que eu adoro, porque tem esse zíper extensor, então cabe muita coisa. E as malas da bagagem têm uma qualidade muito boa. A gente tem, nossa, muitos anos. Mala, mochila. E o melhor é que vocês também têm desconto usando o nosso cupom. Lá quando você estiver comprando, antes de finalizar a compra, na parte do cupom você coloca lá achadinhos, que aí o desconto é aplicado e você vai pagar mais barato. Aí vindo pra cá, TV zona, olha o tamanho da TV, achei bem grande. É muito grande mesmo. Lareira pra esquentar, friozinho, gente, aqui a região é meio friozinha, a gente tá no verão, mas agora de manhã tá um pouquinho friozinho, de noite também. Durante o dia, como tá solzão, a temperatura fica melhor, fica mais quentinho, mas finalzinho de noite, de manhã, tem aquele friozinho. E o legal dessa lareira, agora que eu percebi, ela não é daquelas fechadas, mas ela tem uma porta, ó. É a primeira lareira com porta que a gente vê. Verdade. Geralmente é só uma redinha, e a redinha sozinha não comporta, né? É legal que não fica caindo, né, aqueles... Não vem fuligem pra dentro do quarto. Não, e também deixam aqui alguns utensílios pra gente usar na lareira, você viu? Tipo, vasinho, eu não sei, geralmente tem? Não. Bem legal, um kitzinho assim pra gente manusear com mais cuidado. E, gente, olha, estou impactada com esse chalé. Não sei nem pra onde eu vou agora, o que eu mostro, mas vamos lá. Olha o que a gente achou diferente aqui. Porque aqui tem uma portona que dá pra varanda. E aqui tem uma janela também. Tudo com vista, assim, com muito verde. Só que olha só que diferente. Aqui, você tem um... Eu não sei o nome disso, né, amor? Eu também não sei o nome. Tipo, vai abrindo assim a janela, tipo, não é um blackout, mas não sei explicar o que é, eu esqueci o nome disso. Mas fica bem, ó, bem escurinho, então, até de dia. E a parte da porta também, ó, que legal. No automático. Uhum.
Aí você vai manuseando aqui nesse controle. Muito prático. Achei muito legal. E é legal, ó, se você quiser dormir até mais tarde, tem a cortina, que é bem, ó. Não, a cortina eu acho que tem isso até por isso, pra ficar mais escurinha. A cortina, ela não é tão blackout. Esse que vai deixar o escurinho. Aí vindo pra cá, ó, tem uma mesa também. Se você não quiser tomar o café da manhã lá, tem a mesa aqui. E olha que legal, eles deixaram vários mimos pra gente. Muito chocolate, gente, olha isso. Deixaram uma cesta de chocolate. Muito chocolate mesmo. E é chocolate daqui, uma chocolateria aqui de Monte Verde. Então, estamos animados pra provar, porque eu adoro chocolate. Vindo pra cá, cereja do bolo. Sempre falo isso, gente, porque é o toque final. Olha o que temos. Uma hidromassagem enorme demais. Olha o tamanho da hidromassagem. Deixaram também, ó, vinhozinho. Acho que é a maior hidromassagem que a gente já... Muito grande, viu né, no amor? chalé. É. Estamos chocados com esse quarto, que eu fico até perdida de onde que eu vou, que eu passei direto pelo banheiro. Vamos voltar aqui, amor, antes de ir pra varanda. Ó, aqui eu achei bem legal, que é bem divididinho, todas as partes. Ali fica a parte da hidromassagem, e aí que você entra, primeiro que já começa que tem cortina, ó. Então, se você... as áreas são abertas, mas se você também quiser privacidade, você pode fechar, então fica bem legal. Aí vindo pra cá, temos a área da ducha. Dois chuveiros, então, ó, dá pra 2 pessoas tomar banho, não tem disputa de chuveiro. E aqui a parte da hidro, bem integrada. Vindo pra cá, temos lavabo. 2 lavabos, que é tudo 2, gente, pra não ter briga pra escovar dente, nada. E a parte do sanitário fica bem aqui, aí ele já fica mais reservado, já tem a portinha. Aí aqui essa parte, achei muito aconchegante. Eu achei, no geral, esse chalé, eles muito atenciosos com todos os detalhes. Tipo, olha os amenities. Amenities tem creminho dental. Né? Muito legal, muito cuidadosos. E outra coisa? Tem o símbolo dele, né? É, tem a logo, olha. As iniciais, não sei se é a logo ou as iniciais dele, né? Isso chega a ser a logo. Ó. Aqui é o roupão deles. Eles têm adesivo personalizado. As roupas de cama também são personalizadas. Então você vê que é um lugar que realmente pensou em todos os detalhes. Acho isso muito legal. Aí aqui, ó, tem secador de cabelo. Vindo pra cá, tem um armáriozão. A gente já botou algumas coisas nossas aqui. E aqui, ó, cofre. Muito legal. Eu achei esse chalé interessante, porque ao mesmo tempo que ele é aconchegante, assim, montanhas, um pouquinho amadeirado, lembra um pouquinho rústico, ele é muito moderno também. Bora lá. Bora lá. O direito dele é alto, né? Não, tem um espelhão aqui também para se arrumar, meninas. Muito grande. Olha, gente, olha isso. É quase um tamanho de apartamento o chalé. Mas bora lá, bora conhecer. Não, tem uma coisa que você não falou. O quê? Tem ar-condicionado também. É verdade. E, como ele é inverter, eu acredito que ele aqueça também. E agora sim, ó, pra fechar bonito, fechar com chave de ouro, temos uma varandona. Uma varanda que, assim, é enorme, com rede aqui, ó. Olha isso, gente. Olha isso, que paraíso. Temos redinha aqui na nossa varanda. Aí, vindo pra cá, vem, amor. Olha o que temos. Eu fico com medo logo que eu piso, mas deixa eu ver se eu vou pisar. Uma rede suspensa, olha. Tá bem firme essa. Firme, né? Dá até pra ficar em pé. É que tem as cordinhas dela assim. Olha. Embaixo, né? Nossa, bem firme. E a varanda é enorme. Com esta vista aqui maravilhosa. Olha essa vista, gente. Deixa eu até tirar aqui, ó. Porque o legal de rede, assim... se eu tirar aqui. Você pode recuar ela aqui, ó. Aí a varanda fica maior ainda. Olha. Por exemplo, ali tem uma mesinha. Muito provavelmente a gente vai botar a mesa pra tomar café da manhã aqui. A gente adora fazer isso nas hospedagens. Já fica de dica, a gente, tipo, tem uma mesa. A gente geralmente traz assim pra varanda. Que aí a gente consegue tomar um café da manhã bem assim, de frente pra vista. Olha que lindo o visual daqui. Quando a gente veio, a gente já viu pela estrada imagens incríveis daqui. Aqui é uma região com muitas montanhas, muito verde. E é lindo demais aqui, bem no nosso chalé. Essa vista privilegiada. Muito lindo aqui, gente. De verdade, já surpreendeu. A gente já quer explorar muito da região. E o chalé, lindo demais, demais. E quando eu falo que eles foram bem cuidadosos aqui em tudo, nesse chalé que a gente tá, é tudo mesmo. Quando a gente chegou, tinha uma decoração linda demais, assim, com pétalas. Vários detalhes, assim, pelo chalé, em vários ambientes. Só que a gente chegou bem de noitinha já. Então a gente
aproveitou pra ir dormir. Aí a gente não conseguiu manter a decoração, não. Mas tava muito lindo mesmo. O chalé que a gente tá é o chalé 4. E ali embaixo já é o estacionamento. Só subir essa rampinha aqui. Deve dar uns 100 metros no máximo, ou menos. E o legal é que aqui, mesmo sendo chalé, tem café da manhã incluso. E o café da manhã é bem diferente, é de um estilo bem mais reservado. Você agenda o horário e eles trazem aqui uma bandeja com vários itens gostosos. Cafezinho mineiro, gente. Vários queijos, só coisinha gostosa. E olha aqui, tudo embaladinho, cafezinho, leite, suco. Muito legal. E foram bem pontuais, né, amor? A gente marcou 9 horas, aí o cafezinho chegou. Ó, só delícia. Tem pãozinho de queijo, gente, ó, quentinho. Queijo, croissant, salgados aqui, iogurte. Nossa, muita coisa, né, amor? Ó, e só pra vocês terem noção, pãozinho de queijo, terrinhas mineiras, a gente tá doido pra provar o pão de queijo, pãozinho, ó, pãozinho de forma, pãozinho de... Sal. É porque a gente fala de sal, né? Eu tava tentando pensar como é que o pessoal fala em outro lugar. Em Minas? Acho que é pão de sal. Gente, isso aqui é pão de sal. Onde vocês moram, isso aqui é pão o quê? É o pão francês, né? É. Nossa, parece bom ele aqui, ó, tá bem... Vamos provar. Aí aqui tem mussarela, presunto, salame e esse queijo aqui não sei qual é. Eu acho que é provolone. Mas aí, a gente vai provar. Aí aqui, ó, vem já cappuccino. 2 cappuccinos pra gente fazer. Porque tem o leite, então é só misturar. Aqui, salgadinho de forno. Gente, tá tudo quentinho, ó, embaladinho, ó. Parece mini joelhinho. E aqui eu não sei se é um pãozinho de batata ou um mini hamburguinho, né, pelo formato. Aqui tem bolo. Parece um bolo de limão, pela cobertura, ó. Parece fofinho, ó. Fofinho o bolo. E ele um bolinho de fubá. Aqui temos granola. Achocolatada. Iogurte, frutinhas. Ó. Moranguinho, melão. E mamão. Muito legal, bem completo o café da manhã. E é bem legal que você fica bem privado aqui, né, no seu chalé. É um destino bem romântico, principalmente quem vem aí a 2, fica num ambiente bem reservado. E eu achei bem legal que muitos chalés que a gente vai, por não ser pousada, né, não ter cozinha, às vezes não oferece o café da manhã. Então é legal essa opção, porque logo de manhã, né, às vezes você não tem aonde ir tomar café, ou não quer sair, quer acordar mais tarde. Então, bem legal isso, essa opção deles trazerem aqui a bandeja. Muito bom. Sem contar que ficam aqui os itens, né? Você pode ir comendo aí um pouquinho ao longo da manhã, né? Não precisa comer tudo de uma vez, que nem é café da manhã de hotel, que você tem aquele horário ali, come. Muito legal. Agora Mas gostoso, você não falou? O quê? O folhado. Eu pulei o folhado, nem de verdade. Você adora folhado, não? Folhado é muito Esqueci bom. do folhado. Mas agora vamos tomar café da manhã para começar bem o dia aqui, que a gente vai explorar a região. Então, nada melhor começar com um bom café da manhã. E esse aqui tá caprichado demais, né, amor? Vamos provar o cafezinho mineiro? Tô até ansioso pra provar esse pão de queijo. Eu também, tô na expectativa. Deixa eu provar. Vai. Achei gostoso. Deixa eu provar mais um pouquinho. Tá bom. Muito bom. Prova. Achei gostoso. Mas eu achei que só o gosto era ainda mais forte de queijo, mas é gostoso. Mas esse é um gostinho forte de polvilho torrado, né? Não é um gosto muito, muito forte de queijo. Não. Caramba. Gostei. É porque aqui é Minas, eu acho que tudo vai ter muito, muito gosto de queijo. Fundi tinha, né? Tinha. Não, fundir tem que ter gosto de queijo, não. Mas vem comer comida pra gente aproveitar o café da manhã. Bora. Depois do nosso café da manhã, partimos para a nossa primeira aventura pela região, o passeio de UTV com os irmãos Aventura. Eles ficam baseados no Hotel Fazenda Floresta Negra, que fica um pouquinho mais para dentro e passa por algumas estradas de terra para chegar. Quando for a Monte Verde, busque ir com modelos de carros que tenham uma boa altura em relação ao solo, pois apesar de ser possível explorar todo o centrinho sem passar por estradas de terra, você vai precisar passar por elas para chegar em alguns atrativos mais afastados.
carro automático, tá? Vai ser só acelerar e frear. Tá. Esse daqui é a chave, né, de contato. A hora que você ligar aqui no painel, ele vai te dar a direção de qual que é a marcha que vai estar funcionando, tá bom? Aqui no câmbio, ó, só pra te explicar. O H é como se fosse o D, né? Então a gente sempre vai deixar no H pra andar pra frente. Tá. O L é reduzido, a gente não vai utilizar. O N é o neutro, o R é a ré e o P é pra parar, tá bom? Agora sim, ó. Já fizemos test drive, né, amor? E tá preparado? Preparado pra gente rodar tudo aqui? Tô, mas vou devagarinho que ele tem muita potência, tem que pegar o jeito ainda. Porque senão ele dá aquelas empinadas assim, aí tem que ir devagar. Lembra muito o jeito de dirigir de um quadriciclo, só que é no formato de carro, né? Que o quadriciclo tu vai igual a moto. Mas é aquela mesma pegada, se tu apertar forte, dá aquele arrancão. Legal, acho que eu vou gostar. Ai, bora lá. Gente, eu tô com medo, viu? O Gabriel dá uma acelerada, ele tá se empolgando. Ele tá incorporando o Rubinho, Ayrton Senna, Tem que todo mundo. acompanhar o guia, pô. É, ele vai indo lá de moto e a gente vai acompanhando ele pelo percurso aqui de Monte Verde. Ele disse que a gente vai passar por umas cachoeiras legais, então tô animada. Que isso, tá até sorridente. Isso aqui é brinquedo de criança grande, pô. Eita. É sempre assim, a gente vai nos passeios no interior, aí pega o quadriciclo no TV, se achando mais radical, e o guia vai na frente com uma motinha normal. Mas olha, sente a emoção aqui da estrada. Olha isso. Eita, tá voando lama em mim. Gabriel falou que foi lama na boca dele. Foi aqui ali atrás. Ah, tá na chuva pra se molhar, vamos viver a aventura. Vambora. Vamos se aventurar, né, não, amor? Vambora. Ó, e pra quem acha que a gente não pegou lama aqui, ó. Deu pra se divertir na lama, hein? Deu pra dar uma molhadinha. Adrenalina. E ainda nem acabou. Não, tá só começando. Tá gelada, mas tá boa. Tá absurda não, tá boa. Isso aqui é a primeira parada do passeio de TV. É aqui nessa cascatinha. Acho que dá pra chegar ali em cima pra tomar banho. Daqui a pouco eu vou tentar. Mas a gente não vai parar numa cachoeira ainda. Gabi perdendo medo de borboleta. Eu nunca tive. Ah, é? Eu tinha quando era criança. E aí, amor? Geladinha? Boa? Tá gostosa. Vou até me dar um banho aqui. Banho de cachoeira pra lavar a alma. A água tá gelada, tá? Gelada, bem gelada. Tipo Arraial do Cabo. Tá mesmo? Mas tá boa. O dia hoje tá quente, então tá bom. Como eu tomo banho frio, é mais fácil aguentar. Quem toma banho quente... Não tô indo pra ali porque o rio é forte. Quero ir pro fundo, não. E pra quem tá na dúvida de fazer esse passeio aqui pela região, a nossa recomendação é sempre a seguinte: se você não conhece a região, principalmente assim, região de mato, é melhor você ir com alguém que sabe, que conhece a região. Nossa primeira vez aqui, então escolhemos vir com quem conhece, domina aqui a região. Diego, ó, do Irmãos Aventura, tá fazendo esse passeio aqui com a gente, guiando a gente pela região. Essa daqui é a cachoeira, qual que é o mesmo? Aqui é a cachoeira do Hotel Floresta Negra. Muito maneira essa cachoeira. Então, ó, quem quiser fazer o passeio, só entrar em contato com ele. A gente vai deixar até o contato aqui. E ele tem vários outros passeios também. Tem de quadriciclo, tem esse de UTV. O TV, que é o que a gente está fazendo, né? A gente tem os passeios de Jeep, faz mais lá em Monte Verde também. E é sempre esse roteiro, consegue personalizar. Tem roteiros diferentes, sim. Tem, Ah, aí ó, tá vendo? Então só entrar em contato com ele pra vocês verem o melhor roteiro pra vocês. É água gelada de verdade. Pra mim tá lembrando Arraial do Cabo. Coloração um pouco diferente, mas cada uma aí com a sua característica. Gente, a água tá boa, o dia tá quente, tá bem agradável. Ó, já vou aproveitar para dar uma dica. Vocês sempre perguntam. Nossos maiôs, meu maiô, né? Do Gabriel não. Nossas roupas de banho são todas da Hype. E o melhor é que vocês têm desconto, ó. Só colocando o nosso cupom Achadinhos, já garante desconto aí quando vocês estiverem comprando suas roupas de banho. A gente gosta muito das roupas da Hype, que tem uma qualidade muito boa no preço. Bem legal também. Quando a gente fala que é cachoeira com faixa de areia,
é faixa de areia mesmo. Fiquei até na dúvida, isso aqui é praia ou é cachoeira, gente? Vocês já foram em cachoeira, assim, com faixa de areia? Muito bom. E como quem tá na chuva é pra se molhar, vamos com tudo! Gente, tá muito bom! Tá muito bom! Com o solzinho batendo, tá muito bom hoje, tá muito bom. Falaram que aqui, essa região costuma ficar frio, mas agora no verão tá muito bom. Já fica uma dica aí. A galera tem esse costume de viajar pra essa região de Serra, Campos do Jordão, Monte Verde, só junho, julho. Experimenta aí na baixa temporada. Além da região ficar mais tranquila, mais vazia, você consegue preço melhor e ainda aproveita o calor. De dia você consegue aproveitar, ó, esse solzão lindo demais, diazinho agradável, quente, e de noite aquele friozinho. E assim, ó, vou ficar por aqui. Já estamos totalmente familiarizados com a mata aqui, ó, descalço, andando tudo, conhecendo tudo da região. Agora vamos para a próxima parada. Ele falou que tem um mirante aqui, vamos lá conhecer. E a aventura aqui é você ir passando pelas poças e aí levanta um barro na gente, adrenalina, muita emoção. Bora, amor, bora. Tá ficando mais Chegamos aqui, ó, última parada. Mirantezão, lindo demais, vista privilegiada daqui. Nossa, surreal, pra fechar com chave de ouro. Vista linda. Acabamos de chegar do passeio e olha como é que já mudou o clima. Eu tava lá na cachoeira, aproveitando o sol. Gente, tá frio, do nada ficou frio aqui. Agora tá gostoso. Tá chovendo, tá caindo uma chuva. A gente até saiu pra almoçar agora, mas não vai dar pra gente sair pra almoçar, porque aqui tem um pouco de estrada de terra, viu? Então, fala aí, né, amor? Você que dirige. Dá pra encarar que eu tô com fome. Mas a gente não vai agora não, porque a chuva tá só aumentando, a gente vai esperar diminuir um pouquinho. Vai aproveitar pra ficar aqui, curtir um pouco do chalé. E ainda bem que a gente trouxe coisas de casa, ó, algumas coisinhas que não tem cozinha. Então, a gente trouxe whey, trouxe barrinha de proteína, tudo pra aguentar um pouquinho até ir na rua. A gente já falou aqui com vocês, a gente bebe whey, vários outros produtos saudáveis da Growth. Inclusive, vocês têm desconto usando o nosso cupom Achadinhos. Eles têm vários produtos assim, é bem prático para carregar em viagem. E agora vai salvar a gente. Vou até abrir uma barrinha aqui, porque é o que vai salvar pra gente aguentar até não sei que horas que iremos almoçar. Mas vamos falar do passeio, né, amor? O que você achou? Eu achei o passeio legal. Deixa eu acabar de comer. O passeio é bem legal. Eu achei ainda mais interessante que a gente conseguiu parar na cachoeira e entrar. Mas aí já ficou um ponto de atenção. A gente perguntou pra ele. Não é sempre que ele consegue fazer essa parada, porque... Não, tipo, sempre para pra você tirar a foto. Mas não uma parada muito longa pra você entrar na água, ficar ali por muito tempo apreciando, porque tem os outros horários, né? Então depende da demanda do dia, mas você conversa com ele, vê como é que tá nesse dia, de repente você consegue ficar um pouquinho ali aproveitando a cachoeira. Mas a parada é garantida pra foto. Só não sei se vai ser garantido você ficar muito tempo ali apreciando a cachoeira, tomando banho por muito tempo. Mas valeu, né, amor? Valeu, eu achei o passeio bem legal. Pra fazer o passeio você tem que saber dirigir, né? Senão não pode. Tem que ter um espírito mais aventureiro. Pra quem só gosta de andar de carro confortável, quem não gosta de sentir balanço no carro, não é legal. Mas pra quem quer ter uma adrenalinazinha, ter um espírito mais aventureiro, principalmente pra quem gosta de trilha de carro, quem gosta de pegar uma estrada de terra, é maneiro. Porque com TV você pode pegar com vontade, né? Entrar nas poças mesmo, derrapar no barro. Então é muito legal. Mas o passeio é realizado antes de um hotel fazenda. Então se você... O início dele, né? E aí se você viu aquelas cachoeiras no nosso vídeo, não, eu quero ficar lá pra curtir e tal, é só ficar hospedado lá naquele hotel fazenda, né? Como a Gabi falou, as paradas pra apreciar são mais rápidas. Mas o passeio é legal, eu acho válido. Fazer pelo menos uma vez na vida um UTV, um quadriciclo, é bem legal. E depois de aventura, bora relaxar um pouquinho aqui na ilha. O bom do chalé é esse, ó. Você pode se aventurar e depois ficar só no relaxamento por aqui. Bom demais. E olha como é que o tempo é doido aqui. O mundo tava quase acabando, uma tempestade há alguns minutos. E olha só, solzão agora, céu azul. Verão é assim, chuva de verão. E do nada
tempo abre. Então agora a gente tá indo lá conhecer o centrinho, que é lá onde fica mais o comércio da cidade, tem vários restaurantes. Então bora lá com a gente conhecer. Logo que você chega em Monte Verde, tem uma cabine no próprio portal da cidade, do bairro, na verdade. Tem um portal com as informações turísticas do local. Lá você pode pegar um mapa de todo o circuito turístico da cidade e também te dá um panfleto de alguns locais, como a Vila Aleta, que é a famosa Vila Viking, e alguns restaurantes, como o Parque Oxim. Então eu recomendo que vocês parem lá no portal, aproveita para tirar a sua foto e também para pegar esses panfletos aqui, principalmente o mapa, que é muito útil. Aqui é aquele esquema de cidade turística, né? Tem vagas pelas ruas, mas na principal é bem raro de você achar. Então o ideal é você ir indo pelas ruas de trás, que você vai achando umas vagas melhores. Não para no primeiro estacionamento que você encontrar, que aqui tem vários estacionamentos de preços variados também. Pelo que eu tenho visto, o período é de 10 a 20 reais o dia todo, mas tem vaguinhas pelas ruas. Então dá uma circulada que você consegue encontrar fácil. Mas lembrando que a gente está aqui em Monte Verde, em fevereiro, na baixa temporada, e hoje é uma terça-feira. Na alta temporada e em dias de semana e feriados, provável que você realmente seja bem mais difícil de encontrar vaga na rua. Bizu é o mesmo em qualquer lugar. Sai de casa cedo ou da hospedagem que você vai conseguir uma vaga. E legal que aqui em Monte Verde também tem vários cantinhos aqui pelo centro, para quem gosta de tirar foto. Esse aqui que a gente tá é a Vila Germânica. Linda demais a arquitetura, então vale a pena você parar aqui para já tirar umas fotos. Para quem quiser, aqui na Vila Germânica também tem essas lojinhas de artesanato, de vinho, tem loja de roupa e também tem uma opção de alimentação ali no final. E para quem acha que a gente tem que sair do Brasil para chegar na Europa, temos aqui, ó, Vila Europa em Minas Gerais. E um prato típico que é bem famoso aqui em Monte Verde é o strudel. E bem famoso também aqui na casa do strudel, que é um doce com uma massinha, acho que é meio folhada, né, amor? Eu não lembro a última vez que a gente comeu. Original. É, a gente comeu uma vez na estrada, mas tem tempo. Não era o original mesmo. Aqui dizem que é o strudel mesmo. Mas eu sei que é basicamente uma massinha. O tradicional é com maçã e canela. Mas aqui eu fiquei sabendo que tem com banana e chocolate, banana e doce de leite, se eu não me engano. Mas a gente confirma daqui a pouco. E o legal daqui é que o strudel sai fresquinho. Eles colocam na entrada o horário da fornada. Então a próxima vai ser 5 horas. Daqui a pouco tá saindo e a gente vai comer quentinho. E tomara que o daqui surpreenda. Porque o último que a gente comeu, a gente não gostou, não. Mas era de maçã, né? Hoje que eu vou no de banana com chocolate, acho que eu gosto mais. Vamos no de banana. É porque eu não sou muito fã de doce de maçã, né? Então... Tem até de frango, tem salgado aqui. Aqui tem outras opções também, bem legal. E aqui é tudo nesse estilo, assim, casinha meio suíço. Né? Aí é muito charmoso, você dá vontade de parar em todos os lugares. Ó, a gente tá aqui pedindo o nosso strudel, só que aí você pode pedir pra acompanhar com chantilly ou sorvete. A gente vai pedir com gelato, e aí ele disse que a gente pode experimentar aqui. Cada um tem direito a experimentar 2 opções, né, amor? Cada um pode experimentar 2. Sim. Pra gente decidir, que a gente tá na dúvida de qual que vai combinar mais. Lá tava dizendo no cardápio que o de nata combinava mais, mas aí a gente tá na dúvida, né, amor? O de manga tá bonitão. Acho que não tem nada a ver com o strudel, mas tá muito bonito. E chegou o nosso pedido. A gente pediu de banana com chocolate. Tô curiosa. A gente tava super na dúvida do sorvete que a gente pedia pra combinar. Gelato, na verdade, né? A gente pediu chocolate e nata. Deixa eu ver, gente. Deixa eu ver se é bom. Olha isso, mano. Textura bem bonita, aqui. Sim. Lembra um folhado, né? Mas tu falou que não é folhado. Pelo que tá escrito no cardápio, não é não. Vamos ver. Já tô pegando com chocolate. Gostoso. É bem doce. Bem doce. Ainda mais que a gente pediu de banana com chocolate. Coberto com açúcar. Deixa eu provar com de nata. Acho que vai amenizar mais. Com de nata suaviza mais. Com de chocolate fica mais doce ainda, mas é muito gostoso. É uma massinha bem fina.
E banana. A banana parece amassada só, sem mistério. A massa, eu acho que o grande diferencial é na massa mesmo. Muito gostoso. Agora no salgado, né? A gente pediu de frango, né, amor? Uhum. Será que tá bom? De queijo também. Caraca, é muito gostoso. Vou provar com a saladinha agora pra ver. Nossa, maravilhoso. Parece o quê? Nada. Eu achei um gosto meio único, assim. O gosto do frango é frango, não tem jeito. Mas combinado com essa massa ficou muito bom. Tá dizendo ali no cardápio que a massa do estudo original não é folhada, é essa aqui. Que diz que o padrão dela foi criado por um cozinheiro de um dos imperadores austríacos. Que ele esticava a massa por cima de uma carta. Se você conseguisse ler a carta pela massa, aí tava certo. Muito top, gostei. Aqui em Monte Verde são duas ruas principais, a Avenida Sol Nascente e a Avenida Monte Verde, que é essa aqui que a gente tá mesmo. Nelas é que ficam os principais restaurantes, lojas, passeios turísticos para você comprar. E a cidade em si, na verdade, vamos até esclarecer esse ponto, né? Monte Verde não é uma cidade. Monte Verde é uma parte do município de Camanducaia. É um bairro, né? Um distrito. Semelhante a Visconde de Mauá, que é um distrito de Resende. E é basicamente isso. A cidade é bem pequena, o bairro é bem pequenininho. Confunde, né, amor? É, confunde. Inclusive o chalé que a gente tá, ele não é nem bem no bairro de Monte Verde. Porque em volta de Monte Verde tem vários distritos, vários outros distritos, que é considerado meio que área rural de Monte Verde. E muitas das atrações aqui da cidade ficam nesses distritos, não ficam no cidade não, bairro. Aqui desse bairro ficam em volta. O próprio passeio de UTV que a gente fez, ele é próximo a Monte Verde, mas não é em Monte Verde. E a próxima parada tinha que ser aqui, ó, no Shopping Celeiro, que é bem famoso aqui na região de Monte Verde. Inclusive, foi até, acho que o ponto principal que eu conheci a cidade. Viralizam vários vídeos aí pela internet dessa ruazinha aqui, que é um shopping center em formato de galeria, que vende vários itens, lembrança, roupa, agasalho. É bem legal e bem famoso pela essa temática aqui dessas casinhas. Bem charmoso para o pessoal vir aqui, tirar foto, conhecer e também fazer algumas comprinhas aqui nessa parte. E sempre que a gente viaja tem que ter o quê? A paradinha para comprar o nosso imã de lembrança. A gente parou aqui no Shopping Celeiro mesmo. Aqui tem uma lojinha que vende vários imãs, várias lembranças. E a gente comprou esse aqui, ó. Custou R$20. E a gente achou bem interessante que ele tem esse termômetro que marca de verdade, não, amor? Uhum. Então, imagina quando a gente chegar no Rio, a temperatura que não vai estar marcando. Explodir o termômetro. E uma curiosidade que a gente não sabia aqui de Monte Verde é que a região é bem famosa por ter vários esquilos. Vocês sabiam disso? Aqui eles têm até, no final do Shopping Celeiro, eles têm um parque que é chamado Parque dos Esquilos. E eles falam que eles aparecem aqui. A gente pediu até uma informação pra moça que vendeu o imã pra gente. Ela disse que geralmente eles aparecem entre umas 11 e 2 horas, não era, amor? É. Ou no finalzinho de tarde, se estiver mais fresco. Vamos ver, será que vai aparecer um esquilinho aqui pra gente ver hoje? E aqui em Monte Verde, os restaurantes funcionam durante a semana, na baixa temporada, de uma maneira meio que alternada. Alguns abrem na terça, aí esses que abrem na terça fecham, e outros abrem na quarta. Não sei se é tipo um pacto de não concorrência, não sei como é que rola. Um acordo entre eles, né, amor? Ou se a cidade é pequena, ou se o bairro é pequeno, são os mesmos funcionários, aí um trabalha em outro, trabalha em outro. Pode ser isso também, né? Não sei por que é assim, mas é desse jeito aqui em Monte Verde. Aqui tem esses termômetros, olha. Não tenho certeza se eles são de mercúrio, não sei bem como que eles marcam. Mas eu acho que tá ela. A gente não tá com sensação de 30 graus aqui, não. E como dizer que você é um turista sem precisar abrir a bolsa? Gabriel andando com o mapa nas ruas de Monte Verde. Eu quase falei Visconde de Mauá, que a gente tá falando. Que aqui lembra muito o Visconde de Mauá. Que é... Principalmente Maringá. Que é um lugar lá no Rio de Janeiro também. Bem legal, que a gente gosta de ir. Bem assim, estilo serra. Um destino bem pra casais também, com bastante chalé, montanhas. E aqui são várias galerias europeias, tá? A gente tava na... Era Germânica aquela? É, Germânica. Agora a gente tá na Galeria Vila Suíça. Germânica. Aí nessas galerias
Tem de tudo. É comércio mesmo que eles colocam, mas é nessa temática europeia. Estamos aqui agora, igual aquela música no banquinho da praça. A gente tá aqui no banquinho da praça. Por quê? Queríamos conhecer uma fábrica de chocolate aqui que é bem famosa, Gressonei. Gressonei. Porque eu já tô na frente dela. Só que, ó, outro ponto de atenção. As lojas de comércio aqui geralmente fecham relativamente cedo, por volta das 6 horas, não? 6, algumas. A Gressonei fecha 5. Então, pelo menos durante a semana na Baixa, é legal vir o mais cedo possível aqui pro centrinho pra você poder aproveitar. Mas não tem problema, amanhã a gente volta. É uma chocolateria bem famosa aqui, é bem tradicional, então a gente vai voltar pra provar alguma coisa daqui. E outro ponto também é que, além do comércio fechar cedo, relativamente cedo, os restaurantes também, geralmente, eles têm 2 horários. A gente ia num restaurante na hora do almoço, só que ele fecha, se eu não me engano, às 3, e aí depois ele abre novamente às 7. Então tem esse ponto aí, se você gosta de almoçar mais tarde ou fez algum passeio aí, for depois das 3, provavelmente vai estar fechado, aí você vai só de noite. Mas tem outras opções também, não são todos, né? Alguns são assim, e tem opções de lanche também, mas mais para restaurante mesmo, com uma refeição mais completa que tem essa característica nos horários. Eu já ouvi dizer que na Alemanha as coisas fecham durante a tarde. Na França, né? Na França. Tem um almoço, aí fecha, depois já abre de novo no horário. Tem um biscoitinho. Parece que aqui é assim também, né? Eles são bem europeus mesmo. Eu tô sentindo bastante mosquito hoje de noite, tá sentindo? Ontem eu não senti, mas hoje eu tô sentindo bastante. Tem um pouquinho. Porque a temperatura aqui, eu até falei com o Gabriel no carro, você sente, pelo menos a gente tá sentindo agora no verão, você sente várias estações no mesmo dia. A gente já sentiu calor, já ficou fresquinho, já ficou frio, já tiveram todas as temperaturas. Choveu pra caraca. Então já fica aí, ó, de dica também. Se você estiver vendo no verão, coloque roupas frescas, mas também coloque um casaquinho de noite, mas ainda a temperatura dá uma caída. Mas a princípio a gente tá curtindo muito, né? A vibe aqui é muito, 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 muito boa. Aqui também tem esses trenzinhos aqui. Trenzinhos não, né? Esses caminhõezinhos de ônibus. Turísticos, né? Facilita o passeio pra quem tem dificuldade. Ainda mais quem tem dificuldade, né? Pra andar, às vezes, criança. Ou é um atrativo, né? Interessante. Petrópolis que tem muito também. Sim. Várias cidades turísticas. Você vai passando pela cidade, ali no ônibus. É bom que ele geralmente tem um guia também. Ele vai explicando alguma curiosidade. Fica aí de dica. Vocês estão achando que só lá em Wall Street que tem touro? Aqui também tem. Mas eu não vou pegar nas bolas dele, não. Agora, uma curiosidade e dica também. Quando a gente tá viajando, a gente gosta de andar a pé mesmo e conhecer a cidade. A gente deixou o carro lá em cima e agora a gente tá andando aqui. Andamos, fomos seguindo aí pra conhecer. A gente tá quase no portal aqui de chegada de Monte Verde, mas deu pra gente ter uma visão mais geral da cidade. A gente tá indo aqui em direção ao restaurante pra gente jantar. A gente viu que era um pouquinho longe, mas a gente foi andando, porque também dizia que tinha outras vilas, então a gente foi vendo pra conhecer mesmo. É uma forma da gente explorar aí a região e descobrir novos lugares, né, amor? Bem legal. Eu gosto muito de sair andando por aí, quando a gente tá numa cidade desconhecida, que seja segura, né? E turística. Tem esse detalhe, né, amor? E por falar nisso, vamos falar como é que é a segurança aqui também, em Monte Verde. Cidadezinha de interior, né, gente? Bem tranquilo mesmo. Pelo menos nesse período que a gente tá aqui, pouco movimento, mas pelo que eu vejo também, é aquela cidade que quase todo mundo se conhece, assim, perto, né? E... Apesar da gente ter visto uma perseguição policial aqui ontem. Nem foi tão assim, vai. Foi, pô. Não foi perigoso e tal, mas... Tipo, Não, porque eu acho que tinha só um motoqueiro acelerando, aí de repente a polícia já foi ali pra ver o que era. Mas nesse sentido. Mas não foi nada grave assim, não. Deu uma aceleradinha, a gente deu uma olhada assim, a galera deu uma olhada, mas nada... Eu acho bem tranquilo aqui, não tem bem nada. Bem tranquilo mesmo. E o nosso jantar vai ser aqui, ó, no Portale de Nápoles. A gente pesquisou bastante nos restaurantes aqui pra gente conhecer aqui na região de Monte Verde. E esse aqui tava bem recomendado. Dizem que tem o polpettone mais famoso aqui da região. Bem famoso pelas massas. Se eu não me engano, o dono aqui, não sei se é descendente de italiano, alguém... Tem algo assim, quando eu pesquisei, dizia na página deles, mas aí a gente confirma depois. E é bem famoso pelas massas, então... Estamos aqui com água na boca, doidos pra conhecer. Chegamos até antes de abrir, que abre às 7. Mas já estamos aqui, ó, esperando pra ver se abre logo. Quem sabe não abre antes, né, amor?
Pra gente encher o bucho. pra gente conhecer as massas. A gente nem almoçou hoje, que a gente foi fazer os passeios. E a gente já chegou, já tinha fechado os restaurantes aqui. Então a gente tava esperando pra comer uma massinha aqui hoje. Então, bora lá. E chegaram nossos pratos, do tanto que tá cheiroso, gente. Meu Deus, a expectativa tá lá em cima. Esse prato aqui que eu pedi é a sugestão do chefe, que já foi premiado, é o mais famoso daqui. É um linguine com molho branco, aí tem parmesão, tem shiitake também, e o famoso polpettone. O polpettone daqui falam que é, assim, sensacional. O brabo. E ele é bem recheado com queijo. Então, ai, a expectativa tá alta. Vamos ver. Muito bom. Deixa eu provar o polpettone. O cardápio tava dizendo que é polpettone de mignon. Muito bom, muito bom. Tudo no ponto, tempero, a carne muito boa. Perfeito. Bom demais. O molho de tomate também, muito gostoso. Molho de tomate, não é aquele molho fraquinho. Você sente o gosto mesmo de tomate. Muito boa, muito bom. Meu espaguete com molho bolonhesa e molho branco e queijo por cima. E o polpettone. Falamos juntinho. Provar só o espaguete primeiro, pra ver. E aqui a massa, diz que é massa artesanal, massa fresca. Delícia, hein? Pra quem gosta de comida italiana, Vamos ver. massinha, tudo de bom. Vai chorar? Tô tão emocionado. Tá incrível. Ó, bastante recheado. Conforme eu mordo e mastigo, eu ouço os anjos tocando trombetas. Tá muito bom. Caraca, eu tô muito gostoso disso. Aqui, ó, um diferencial. Aqui no Portale de Nápoles tem estacionamento. Foi um dos poucos restaurantes que a gente viu aqui. Acho que foi o único que eu vi que tem estacionamento. E olha agora, são nem 8 horas da noite ainda. Tá um breu na rua. Um breu não, tem claridade. Mas só eu e Gabriel e os carros passando. Cidadezinha de interior, dia de semana. Olha como é que é. E assim como o Campos do Jordão aqui também é super famoso pelas chocolaterias. Então a gente vai fazer a nossa primeira provinha. A gente parou aqui numa chocolateria que tava aberta, que agora de noite é difícil ter chocolateria aberta. E a gente vai provar. Eles dão sempre uma degustaçãozinha lá, né? Deram pra gente Mas provar. ela é recheado aí, muda. A gente não consegue sentir tão. Eles gostam de apresentar os produtos. Vamos lá, deixa eu ver se é bom. Achei só bom. Ah, achei fraco. Esse aqui eu não achei muito gostoso, não. Gostosinho, só. Mas tem melhores, não? Então vamos mandar real aqui da chocolateria, galera. Primeiro de tudo, né? Vamos falar da nossa experiência com chocolaterias. Lá em Campos do Jordão também tem várias, né? Assim como aqui em Monte Verde. E aí, quando a gente foi lá no restaurante do Beto Perroir, né? A gente perguntou pra ele qual é o melhor chocolate. Aí ele falou, Copenhague. Então, tipo, falando sério, a gente foi lá em Campos do Jordão, que a gente gostou muito, vocês podem ver lá no nosso vídeo. Mas aqui de Monte Verde, a gente só provou esse por enquanto. Então a gente não vai comparar com as outras ainda. Mas eu notei nessa chocolateria aqui o mesmo que eu notei em muitas lá de Campos do Jordão. Você sente pouco gosto de chocolate, muito doce. Então pra gente não agrada tanto, né? Eu gosto de sentir mais o chocolate. Se eu quiser sentir só açúcar, eu tinha comprado outro doce. Mas aí é o gosto pessoal, né? De repente você prova e você acha maravilhoso, bem doce assim. A gente pediu uma barrinha bem neutra mesmo, chocolate com flocos de crocante, né? Flocos de arroz. Sim. Pra sentir mesmo o sabor do chocolate. Porque quando a gente tá assim em regiões que tem muitas chocolaterias, a gente gosta de sentir mesmo o sabor do chocolate. Mas eu acho que isso acontece em vários lugares, né? Sim. Não é só aqui em Campos do Jordão. Penedo é a mesma coisa. Na região do Rio, né? Penedo. Mas qual que a gente... sempre que tem uma chocolateria eu quero experimentar, a gente vai com a expectativa, né? No Rio é só Penedo que sabe. Petrópolis. Não, mas chocolates de Petrópolis são top. Que a então, gente já provou, são top. é que depende, tem algumas lojas que são muito boas e outras não tanto. Eu não lembro se foi em Teresópolis, eu acho. Foi Teresópolis. Mas é isso, é gosto. Viva uma experiência. Se vocês puderem
provem, né? Gosto é muito relativo pro nosso paladar. Pois é. Foi isso, mas de repente pra vocês pode ser Maravilhoso. agradável. Vamos lá, segunda tentativa. Mais uma chocolateria. Essa daqui é a chocolateria Monte Verde. Monte Verde, é. Vamos ver se é boa. A gente comprou uma barrinha só de chocolate ao leite. E a gente tava até falando que aqui é legal, que no meio da rua... No meio da rua não, né? Nas calçadas. Na calçada. Tem vários banquinhos aqui. Então, a cidade é bem tranquila mesmo pra você vir, relaxar. É essa a ideia mesmo, assim. Não é uma cidade muito agitada, não. É bem tranquila. Fica de boa. Tem um comérciozinho, mas muito tranquilo. No dia de semana, baixa temporada. Deixa eu No ver. fim de semana, acho que é agitado. Será que esse lugar compra chocolate da mesma fábrica e só bota o rótulo? Parece, né? Os Parece. chocolates parecem ter o mesmo gosto das lojas aqui. Não foi dessa vez. Mas amanhã a gente também vai conhecer outra chocolateria, que é a mais famosa aqui da região. Mas vamos ver, né, amor? Uhum. Mas não é ruim o chocolate, só não... A gente não sente aquele gosto muito presente do chocolate, né? É, Você só sente não é mais... do nosso gosto. É, Não você- que seja é ruim. mais açucarado. Mas vale a experiência quando você tiver que separar pra experimentar, conhecer as chocolaterias. Geralmente eles dão até alguma degustação pra vocês conhecerem. Chegamos aqui pro primeiro passeio do dia, que é o Bosque Gato de Botas. É um parque municipal aqui de Monte Verde, gratuito. É um lugar bem pequenininho, na verdade. A gente esperava que fosse maior. E pesquisando a gente viu que foi gravado um filme aqui chamado Gato de Botas Alienígena. Confesso que eu nunca tinha ouvido falar nesse filme antes disso. Comenta aqui embaixo se vocês já ouviram falar nesse filme. Aqui é legal, que é bem arborizado, tem algumas quedas d'água que a gente tá passando, tem um balanço ali, mas parece até uma rua, assim, uma rua bem arborizada. Mas é legal pra vir aqui. A gente tá passando, tá vendo uma galera ali sentadinha e tal, parece que um pessoal local vem aqui, tipo um parque mesmo. É Pra bonito. ficar apreciando a vista, ficar aqui relaxando um pouco. E legal que aqui pelo bosque tem vários banquinhos, assim, mesinha pra você vir ficar aqui curtindo a tarde, curtindo o dia. Acho que dá até pra você vir fazer um piquenique também, se você quiser. Bem legal. Tem um espaço assim pra você ficar apreciando aqui a natureza. Muito maneiro. Se tivesse com mais tempo, a gente até parava pra meditar, né? É legal ficar aqui e você vir pra ficar sem pressa, e ficando. E fica aí até finalzinho de tarde. Não é muito grande, mas é bem tranquilo. Bem agradável, né? Tá bem vazio, então bem gostoso de ficar. Bem aqui no meio do bosque, cara, tem esse riachinho e a água é bem limpinha. Dá até pra tomar um banho aqui. Bota a mão aí pra ver se tá gelado. Tá gelada. Vontade de entrar, né? Bora dar um mergulho. Nem dá pra dar um mergulho, né? Tão É rasinho, muito ó. rasinho. Ali, bem No máximo- rasinho. No máximo dá pra ficar sentado ali na piscininha ali, né? Bom pra criança, né? E bem em frente ao bosque que tem essa mansão aqui, chamada de Mansão Monte Verde no Google. Ela tá até marcada como ponta de foto. Mas é uma propriedade privada, hein? Já tá até toda cercada com arame farpado, cerca elétrica. Então só tirem foto daqui de longe mesmo. Ela tem até uma arquitetura bem bonita, ó. Meio castelo, né, amor? É. Bem grande. Quem será que mora aí? Quem Bem souber, legal, né? já conta aí. Será que é algum empresário aqui de Monte Verde? Ou é pode só ser. alguém de outro lugar que vem aqui Empreendedor. passar as férias? Bem legal. E pra quem acha que Monte Verde, ó, é só frio, olha hoje, tá marcando uns 27 graus agora de manhã. O dia, gente, tá oscilando muito. Tem hora que fica calorzão, tem hora que fica frio. Mas eu, carioca, isso aí, gente. A gente aproveita o quê? Pra botar as roupas de frio pra jogo aí, né? Pra usar. Então tô aqui com casaco, cachecol, porque daqui a pouco já tá esfriando de novo. Agora deu uma esquentada, mas quando a gente saiu tava frio. Então tá assim o tempo, oscilando bastante, mas ó, tá quentinho agora. E bora pra primeira aventura do dia. A gente vai fazer uma trilha aqui que é bem famosa aqui na região de Monte Verde. Tem uma vista bem legal. Dizem que é tranquila. Vamos descobrir se é tranquila mesmo. É a famosa trilha da Pedra Redonda. Super famosa aqui na região. Então bora lá ver se é tranquila mesmo. E vamos às informações importantes. Ó, pra quem quiser fazer a trilha, ela tem uma taxinha pra você fazer o percurso de R$ 41,90, não? Isso. E aqui também- Autoguiada.
E aqui você também precisa pagar o estacionamento, que custa R$ 20. Isso. Também já fica uma dica, que logo que a gente chegou, uma das pessoas aqui perguntou se a gente trouxe água, porque é trilha, né, gente? Você tem que trazer aquela aguinha pra dar uma reforçada no caminho. A gente tá levando guarda-chuva, que o tempo tá fechado. Então, não estou chovendo chuva. Espero que não chova lá em cima, mas se chover, a gente tá preparado. E aí, a gente não trouxe água. Ele já deixou uma dica pra gente, que pelo caminho tem uma... Como é que é o nome? Uma poça d'água, Uma não. fonte. É uma fonte. E aí, vamos ver. Se tiver mesmo no caminho, a gente mostra pra vocês. Então, você traz a garrafinha só a gente lá. A gente pegou a garrafinha, tá na esperança de ter essa fonte mesmo. Pelo que eu entendi também, morador não paga, né? Pra vir aqui de Monte Verde. E você pode escolher o autoguiado ou fazer com uma agência. Se você fizer com uma agência, aí o valor já muda, né? Que você tem que contratar o guia. Então, é isso. A gente tá só esperando agora o horário. Tem horários específicos. O nosso horário é 12h30, né? 12h30. Tinha o horário de... Logo que abre o primeiro horário é das 9. É 8. É 8? 8 às 10, 10h30, meio-dia e 15, meio-dia e meia, 12h30. Mas aí a gente tá esperando o resto do grupo, porque o ideal é você comprar pelo site. Só que se você não comprar pelo site, você também pode comprar aqui. Então, o pessoal tá chegando, terminando de comprar, e a gente tá esperando, porque eu acho que eles dão as instruções, e aí sai meio que todo mundo junto. Bem-vindo à Pedra Redonda, eu sou o Kevin, vou passar umas orientaçãozinhas pra vocês antes de você estar subindo. Ó, até agora tá tranquilo. Só tem bastante lama que tá escorregando, mas ele falou, né, que até o deck é tranquilo. A gente viu uma moça passando, eu escutei ela falar que... Espera chegar subido. Vamos ver então, vamos ver se é isso aí tudo. A trilha da Urca tem uma subida forte também, né? Vamos ver se é muita coisa. E chegamos na fonte, ó, até que não andou muito não. Bem pertinho aqui. Vamos encher a garrafa. Mas antes, amor, para aí. Tô ofegante, já dá uma prova. Vê se a água tá boa. Tá gelada? Como é que tá? Pô, tá boa, hein? Devia ter trago galão de 20 litros. Pra encher, né? Lá em Teresópolis também, eu acho que a gente já mostrou, tem várias fontes assim pelo caminho, uma bem famosa. É a fonte Judite, né, amor? Você também pode parar e se encher. Inclusive, os moradores vão lá, enchem e levam para suas casas. De Petrópolis, a de Teresópolis há certas controvérsias. É mesmo? O pessoal fala que já tá poluída, fala que tem coliforme na água. Essa aqui, acredito que seja mais limpinha, né? É porque a de Teresópolis é bem no meio da cidade. No meio da cidade, Então é isso. Estamos abastecidos de água e vamos seguir pra trilha, que o caminho é longo. Não é tão longo não, né, amor? Essa trilha é tranquila. A gente tá encontrando o pessoal pelo caminho, o pessoal tá falando que não é tranquilo. Eu perguntei logo pra uma criança, porque criança não mente. Não, era uma minha adolescente. Ela falou, não é tranquilo. Quase passei mal. Gente, olha só no que eu tô me metendo. Saindo do Rio de Janeiro pra passar mal em Minas Gerais. Fala sério, Mas tô brincando, é tranquilo. Já encaramos coisa Agora pior. a gente tá chegando no deck. Mas sabe o que é isso? Isso é bom. Que a gente tá só viajando, comendo, não tá malhando. Isso aqui vai ser nosso cardio. Pra gente queimar todas as calorias desses dias aí que vocês estão vendo. Ai, tô até ofegante. Foi bom pra dar uma descansada. Agora chegamos no deck. Chegamos na escada aqui. Eu não Tinha o sei deck. se aqui é o deck, se é a escada, não sei. Tô confuso. Eu quero acreditar que é o deck, que ele falou que o deck era tipo assim, a parte pra você descansar. Então é o deck. Né? Mas falando sério, a gente tá zoando aqui, mas também tá bem tranquilo. Eu não tô nem suado ainda. E eu sou pra caramba. Então, não é isso tudo que falam, não. Não, é porque tem alguns obstáculos. Umas pedras, tem que ficar ligado aqui, porque tem umas partes que estão escorregadias. Mas lembrando que a gente tá na parte tranquila ainda, que ele falou que fica um pouquinho mais desafiador depois do deck. A gente ainda nem chegou. Aqui. Eles mandam vir com tênis fechado, mas o ideal mesmo é tênis de trilha. Não porque é difícil, mas por causa da lama. Tem muita lama. E o tênis de trilha não vai escorregar na lama. E desafio concluído, acabou, chegamos. Tô brincando, gente, ó. Chegou na primeira parte só. E olha a recompensa. Acho que valeu a pena, hein? Lindo demais. Aqui é o deck, que ele deu orientação pra gente lá na subida. Que é onde a gente consegue descansar, apreciar um pouquinho aqui a vista. E daqui pra frente é só ladeira abaixo. Tô brincando. Ladeira acima, no caso, né? Tô brincando aqui, o pessoal tá botando medo na gente. Tá falando que daqui pra frente, né, o caldo vai engrossar um pouquinho, mas vamos ver. Fala abaixo pra não acordar onça ali na frente. Vixe! O pessoal tá botando medo, o pessoal que tá descendo. Mas acho que não é isso tudo, não. Somos trilheiro no Rio, né, amor? Vambora. Mentira, gente. A gente faz uma trilha ou outra no Rio. Mas acho que a gente vai sair bem nessa. A gente vai... Estamos conseguindo.
o visual recompensa no final. Aqui já dá um gás. Eu acho que é isso. Eles colocaram esse deck aqui pra pessoa que tá desanimando olhar isso aqui e falar, não, vou continuar aqui lá em cima. Vai ser mais lindo ainda. Então, bora continuar, que tá só começando. Chegamos, finalmente, pra glorificar de pé. Aleluia, que rufam os tambores. Gente, tô brincando, tá? É tranquilo, falando sério agora. Alguns obstáculos pelo caminho. Pedra, escorregadia, mas nada absurdo não, tranquilo. Tinha até criança fazendo. Tinha uma senhora, gente, que ó, deu até gosto, orgulho. A senhora tava descendo, mais de 80 anos ela falou com a gente. Que tava descendo, que era pra gente subir, que ela ia voltar pra fazer de novo. Ó, cheia de disposição. Mas olha, valeu a pena. Olha a vista. Linda demais aqui em cima. Muito linda mesmo. E aqui em cima é assim, ó. São várias pedras. E aí você vai andando, mas é bem tranquilo. Tem umas partes um pouquinho mais retas, outras íngremes. Então você fica com atenção, não vai muito pra beirada, pra parte do penhasco. Mas é tranquilo, a vista é linda. E ó, a gente vai dar uma corrida. Porque olha aqui a gente tem uma visão bem panorâmica, a gente já tá vendo. Tinha umas cidades ali embaixo, ó. Umas cidades, não. Cidade não, tá? São mais ali na eu tô frente, tão alto que eu tô achando que eu tô vendo várias cidades. Ali, ó, a gente já consegue ver algumas regiões que estão chovendo, tá vendo? Então a chuva tá vindo pra cá. Provavelmente, se a gente demorar muito, a gente vai pegar a chuva pelo caminho. Então a gente vai dar uma acelerada. E aqui o legal é que a gente tá na divisa, né? Minas e São Paulo. Não era aqui nesse ponto? Minas. Mas a pedra é bem grande, ó. Dá pra você ir andando pra lá, assim. Vamos até andando pra lá depois pra achar, porque tem um marco da divisa em algum lugar aqui da pedra. Sim. Bem legal. Vale a pena, uma experiência legal. Não é muito demorada, acho que a gente levou uns 30 minutos. Não, muito tranquilo, a gente veio devagar, parando pra filmar. A gente também fez amizade com um casal que tá aqui de São Paulo também, e ela é de Mato Grosso, então a gente veio falando de viagem, né? Falando das experiências aí a trilha acaba passando mais rápido. Cansa mais também, ó, vou ficando fadigada, subindo e falando, mas valeu a pena, a vista linda demais. Achamos o marco aqui, ó. Pra lá é Minas Gerais, pra cá é São Paulo. Lembrando que nós estamos na Serra da Mantiqueira. Monte Verde é de um lado da Serra da Mantiqueira, Campos de Jordão é de outro. Aqui tem vários espaços pra gente parar, dar uma relaxada depois da trilha. E eu só lembro do Gabriel, né, amor? Por quê? Que agora a gente passa nos lugares assim que tem um monte de montanha, ele fala que dá pra construir um teleférico. Só porque quando a gente viaja, quase todo lugar turístico agora coloca um teleférico de um morro pro outro. Aí no Rio de Janeiro é bem famoso, né? Pelo bondinho, Pão de Açúcar. Aí ele olha ali as montanhas e fala, olha lá, ia dar vários teleféricos, um passando de uma montanha pra outra. Vocês iriam nos teleféricos assim, no meio do nada? Mas deixa eu explicar, porque o teleférico do bondinho é top, a vista é absurda. Mas tem locais que é só um teleférico, não tem nada. E o povo paga pra ir, então... E aqui no meio tem mais um marco. Pra lá é Minas. Lembra aquela hora que a gente tava descendo? Pra lá é São Paulo. E olha que interessante, você consegue ficar ao mesmo tempo em dois lugares diferentes, ó. Tô em São Paulo, agora eu tô em Minas. Agora eu tô com um pé em Minas e um pé em São Paulo. Olha, eu achei que ia chover, que ia fazer frio também, vim com casaco, até o cachecol por último eu desisti. Mas não, o sol agora tá aqui, bem em cima, então é surpresa. O que tá lá embaixo, você vai encontrar aqui em cima, é surpresa, é só subindo mesmo pra descobrir. A chuva, ó, acabou de contornar, a princípio não vai ter chuva aqui em cima, mas é isso, vamos descer. Agora a gente tá com fome, né, amor? E pra quem diz que Monte Verde só tem comida cara, só tem restaurante com preço salgado, a gente veio numa área um pouquinho mais afastada, onde tem comida raiz, onde a galera local come mais. A gente achou um restaurante aqui chamado Restaurante Capricho. E ele tá dizendo que tem pratos a partir de R$30. Então, bora entrar pra ver o principal, né? Se, além de barato, se a comida é boa, se vale a pena mesmo. O restaurante Capricho não fica no centrinho, mas é bem próximo e muito fácil de chegar. Basta seguir direto na Avenida Monte Verde. Vimos alguns canais dizendo que esse local se chamava Vila Operária, porém perguntando por Vila Operária os locais de Monte Verde ninguém tinha ouvido falar nisso.
Se ficar em dúvida e quiser pedir informação, pergunte como chegar na igreja de São Francisco de Assis, que é a igreja matriz do local e fica a alguns passos do restaurante. E a gente, chegaram nossos pedidos, a gente pediu pra 2. E é Minas, né, gente? Ó, caprichado. Arrozinho, como fala aquela moça, arroz soltinho. Picanha mineira, banana. O que é isso aqui, amor? Torresmo. Torresmo. Vem linguiça, couve, ovo e tutu. Ó, uma curiosidade, a gente achou super diferente que lá no Rio. O tutu é de feijão preto. Aqui não. Ó, já saímos lá do Capricho e a picanha tava aprovada. Nunca tinha comido uma picanha mineira. Foi a primeira vez, né? Gente, ó, comidinha caprichada. Top. Vem bastante quantidade, dá tranquilo pra dividir 2 pessoas. Ó, ainda faço uma ressalva aqui, se forem pessoas que comem pouco, ou de repente um casal aí que tá com filho, criança, dá pra dividir tranquilo. Porque vem 2 pedaços de picanha pra cada um na mão. É, vem linguiça, banana pra quem gosta de Tutu, torresmo. muita coisa. A comida tava temperadinha, boa demais. E parece que aquela região vai muito o pessoal mais local ali, não é tão movimentado quanto essa rua aqui mais principal. Então tem algumas outras opções de restaurante. Se der tempo a gente até dá uma passadinha lá pra ver. E tem pratos assim individuais. Esse que a gente pediu era um valor a mais, mas era bem completo. Mas tem pratos a partir de R$30, 40. O Kids era 30 e o adulto era a partir de 40. Então fica aí uma sugestão bem acessível aqui em Monte Verde. Pro pessoal que fala que não tem, né, amor? Tem sim, só procurar direitinho que sempre tem. E a comida, ó, boa demais. Chegamos para conhecer a fábrica de chocolate Gressoney, bem famosa aqui em Monte Verde. Ontem estava fechada por causa do horário, mas hoje está aberta. Hoje está dizendo até que ela fica um pouco mais tempo do que ontem. Ontem era até às 17, hoje até às 18. Então, ó, já fica uma dica. Se estiver vindo para Monte Verde, dá um Google aí você confere o horário de funcionamento dos restaurantes aqui, que varia muito de um dia pro outro. Tô muito animada pra provar o chocolate daqui. Então bora lá, bora com a gente ver se o chocolate é bom. E, ó, o diferencial é que aqui tem um doce que eu tô com uma expectativa, sabe? De provar, porque eles falam que é um doce, que não é um alfajor, mas também não é um pão de mel, mas é tipo um bolinho assim. Qual é o nome Eles mesmo? chamam de prímula. Vamos ver se é diferenciado mesmo, né? Aí vem numa caixinha assim. Não sei, vou descobrir agora, só vi alguns vídeos. Mas tô curiosa, porque eu sou vencida pelo marketing. Falam pra mim que é um negócio diferente, não. Ela quer provar. Eu fico querendo provar. A gente vai passando em várias chocolaterias. Eu quero provar um pinguinho de chocolate em cada lugar. As prímulas é um doce carro-chefe da casa. Ela tem a junção do pão de mel com alfajor numa receita diferente. Temos na cobertura meio amarga, que é a tradicional, a cobertura de chocolate branca. São 2 bolachinhas com especiarias, recheadas de doce de leite e a casquinha de chocolate por fora. Ó, eu fui de chocolate quente, ó. Chocolate quente daqui tá bem cremoso. Então a minha expectativa tá alta, saindo fumacinha. E o que eu achei legal? Lá em Campo Jordão, pelo menos, quando a gente anda em algumas chocolaterias, eles vendem bastante chocolate quente também. Só que é aquele chocolate quente, tudo da mesma marca. Eu não sei que marca é aquela, mas é uma marca que tem um símbolo da bandeira da Suíça, não é isso mesmo? Eu não lembro qual era a marca. Essa daqui não. É um chocolate próprio daqui. Então, se for bom, mérito deles. E se for ruim, também é mérito deles, porque é daqui mesmo. Não é uma marca diferente. Mas, ó. Olha aqui. Tipo, textura de mingau, né? Quase. Vamos ver se é bom. Achei gostoso, mais cremoso que o outro. Não é muito doce. Gostinho de chocolate. Gostoso. Gostosinho. Melhor que o de Campos Jordão? Não sei se melhor, mas... eu lembro um pouco. Mas é bem gostoso. É mais consistente. É gostoso. Acho que pra dividir, essas bebidas são legais. Mas agora pra você beber sozinho, só se você for muito fã de chocolate. Mesmo sendo meio amargo. Porque é quente, né? Então com o tempo vai dando uma enjoada. Mas é gostoso. Ó, legal que aqui em quase todas as lojas, se você gosta do chocolate quente, eles também vendem um pó pra você levar e fazer em casa. Ó, da marca daqui. Vamos lá, galera. Vamos fazer as honras aqui, né? Provar a prímula. Eles falaram que não é nem o alfajor nem o pão de mel. Só uma montagem que é igual, né? Vamos provar. Tem uma cobertura de chocolate meio amarga e chocolate branco. A gente comprou 2 amargas e uma branca pra gente provar. Ó, Vai, amor. tá bem bonitinho. E aí? Droga, não quero te influenciar. Eu achei gostoso. Eu achei gostoso, mas pra mim é um pão de mel. Lembra um pão de mel. Pra mim é um pão de mel. Mas tá gostoso, não tá ruim não. Não achei que lembrou alfajor, não. Me lembrou bem mais pão de mel do que alfajor. É. Mas já achei bem gostoso. A massa é boa, né?
Mas também é saboroso. E é bem docinho. É bom que eu, escolhendo no chocolate amargo, ó, mostra mais aqui. Ele quebra mais o doce. Mas assim, lembrou pão de mel, mas o pão de mel é bom. Não aqueles vagabundo, não. Bom. Dos, sei lá, dos De melhores, qualidade, assim. né? É. Bem gostoso. Curti. É bem característico daqui. Eles têm até caixa assim com várias unidades e também só individual, pra quem quiser experimentar. Acho que vale a pena se estiver por aqui experimentar. Ah. Vamos lá, eu fui pedir uma língua de gato pra provar o chocolate ao leite puro daqui. Aí a atendente me deu essa degustação aqui. Levanta mais pra ver. Ó. Dá até pra gente degustar aqui na mesa. Eu já gostei, né? O atendimento foi bem legal. É, foi bom. Esse aqui é meio amargo. Esse aqui é leite e esse aqui é branco. Vamos provar. Vamos começar pelo leite, né? Que é o clássico. Dois chocolates daqui de Monte Verde que a gente provou. Esse aqui até agora que eu mais gostei. Vou provar o meio amargo hoje. Meio amargo é bom. E ainda tem branco, né? É. O branco eu vou deixar pra Gabi. Não gosta não de chocolate branco? Não sei, eu não sou tão fã, né? Deixa eu tirar o meio amargo, pera aí. O branco tá gostoso. É, chocolate branco. Tá bom. E ó, vocês sabem que somos amigos aqui, né? Podemos falar a verdade pra vocês? Podemos ser sinceros? Gente, ó, vou falar um negócio que a gente tem observado. Aqui nas chocolaterias de Monte Verde, os chocolates não são tão saborosos quanto a gente esperava, quanto a fama, né? Que você vai pra um destino assim, Suíça brasileira, tem fábrica de chocolate, você espera aquele chocolate, né? Os chocolates não são ruins, depende muito do seu paladar. Mas pro nosso paladar, tem outros melhores, e ainda mais pelo preço, né? Tem outros populares aí, mais famosos aí que você encontra em shoppings, com o mesmo valor e mais saboroso. A questão tanto de Campos do Jordão quanto aqui de Monte Verde, que a gente tá percebendo, é que você paga o preço de um chocolate premium e você leva um chocolate que é só, no máximo, comum. Essa é a questão. Se o valor dele fosse bem mais baixo, talvez até seria compreensível, né? Porque você entende, né, que os ingredientes foram ali menos selecionados, né, pra aquela qualidade. Então, às vezes, é um valor mais baixo, mas um valor mais alto não justifica, né, o sabor que tem. Então, quando vierem nesses destinos, Monte Verde, que não venham com expectativa muito alta pro chocolate. Prova, né, pra você conhecer e tal, pelo menos uma barrinha. Mas não crie muita expectativa. Às vezes nem precisa de uma barrinha. A gente percebe que muitas dessas chocolaterias, eles dão até uma degustação. Então, você vai ali, de repente fala que quer conhecer o chocolate e já dão pra você provar. A gente achou ok, mas nada demais, assim, pra ser bem sincero. Alguns a gente achou até ruins, né, pro nosso paladar. Sim. Então, o Gabriel até descreveu bem, né, amor? Que os chocolates tinham muito sabor de açúcar, né? Parece que você tá comendo uma massa genérica com gosto de açúcar. Não parece que você tá comendo chocolate. Mas aí, ó, sincerão, é nossa opinião. Venham aí vocês e provem depois, até contem pra gente o que vocês acharam. Quem sabe daqui a um tempo não muda, até a qualidade tá melhor, ou... Não sei, né? Mas a Prímula a gente achou gostoso. Sim, a gente comprou o docinho Prímula, é muito gostosinho. A gente quer levar até pra comer em casa, né, amor? Muito bom. É um pãozinho de mel. Também não nada surreal. Um pão de mel. Eles falam que não é nem um pão de mel, mas é uma alfajor. Mas não falei. Não fala pra eles, mas pra gente é um pão de mel. Mas é um pão de mel de muita qualidade. Não é um pão de mel qualquer um, assim. É gostoso, é bom. Acho que vale a pena pro pão de mel. Pro chocolate, nenhuma aqui surpreendeu a gente, assim como... Ó, só corrigindo, pra quem tá assistindo, a gente também tem um vídeo em Campos do Jordão, então a gente também conheceu várias chocolaterias lá, e já dando um spoiler aqui pra vocês, uma chocolateria que a gente gostou em Campos do Jordão foi a... Araucária. Tinha esquecido. Essa foi a melhor de lá, mas também não é que não é um chocolate melhor do mundo, mas dentre várias, mais ou menos, que a gente tava comendo, essa foi a melhor, não foi? Não, era de lá, era gostoso, era bom também, mas cai na mesma questão que a gente tá falando. Você vai pagar um preço de chocolate premium para um chocolate que não é premium. Não é ruim, mas não é premium. E olha que legal que a gente descobriu aqui também no chalé em Monte Verde. Você consegue aquecer a cama, ó, o lençol. Aí você liga aqui, ó, fica bem do ladinho da cama mesmo, ó. Legal? Porque aqui costuma fazer bem frio no inverno, então... bem útil.
E outro ponto para você parar aqui para conhecer, para tirar uma foto, é a Fonte do Amor. Então a gente vai descobrir quanto é que custa o chaveiro e vamos deixar aqui, né, amor? Pra comprar o cadeado, você vai nesse restaurante aqui em cima, o Bistrô Rock Bar. Só que eu acabei de ir lá e infelizmente o cadeado acabou hoje, só chega amanhã e a gente vai embora hoje. Mas normalmente ele custa R$50. E aqui do ladinho do restaurante Império de Minas, que tem essa temática de castelo, tem uma queijaria. Então, bora lá, né? Porque ir embora de Minas e não levar um queijinho, você tá vendo em Minas errado. Então vamos lá, que já falaram pra gente que tem uma degustação. Vamos ver se o queijo é bom. De 18 meses de maturação. Vamos ver se é bom. Parmesão, 18 meses. É gostoso. Cara, tô curioso. É forte, mas é gostoso. Quer provar esse? Quero. Caramba, é muito bom. Pô, gostamos muito do queijo lá do Império de Minas, né? Gostoso. Estamos até levando um parmesão da casa. Muito bom mesmo. E lá é legal que dá pra degustar tudo. O licor, a cachaça, Doce de a leite, né? cerveja, o doce de leite, o queijo. Até linguiça tinha lá pra degustar. Ó, e tá esquentando já aqui em Monte Verde. E aí, tipo, Sim. tirar as camadas todas de casaco. Tá bem sol. quentinho agora. E é legal que aqui tem, conforme você vai andando aqui pela Avenida Monte Verde, que é a principal, tem várias galerias dos dois lados da rua. É legal você ir entrando na galeria, que tem umas coisas escondidinhas, né? Tipo o shopping celeiro que tem o bosque lá atrás, né? É. Aí vem com o tempo e vai entrando assim na galeria sem compromisso, tem muita coisa legal. Acabamos de descobrir aqui esse restaurante, ó. Texas Monte Verde. Self-service à vontade com sobremesa, mas refrigerante lá de R$ 54,90. A gente não vai nele, porque a gente já tá indo em outro ali na frente, mas fica aí uma opção, né? Ó, mas a gente tá indo em outro restaurante que, na verdade, recebemos muitas indicações. Vulgo uma indicação, tô brincando. É. Não, a gente viu que ele é bem avaliado. Mas a gente conheceu um casal ontem na trilha que eles falaram que a comida era muito boa, comida mineira, gosto mesmo de Minas e bem caprichado. Então ficamos curiosos pra ir lá, então estamos indo lá conhecer. E ó, perrengue chique aqui em Monte Verde. Esquecemos o guarda-chuva, eu tô só ó, lançando estilo aqui pra me proteger da chuva. Mas a gente tá indo lá, que a gente deixou o carro em uma das ruas ali de trás e a gente vai andando mesmo pra ir rapidinho. É o restaurante, é o quê, amor? Vila Amarela? Vila Amarela, é. Tamo indo lá pra ver se a comida é isso aí tudo mesmo. Ó, uma coisa engraçada aqui em Minas. Eu passei ali um ponte, tava chovendo bastante. A gente foi andando, foi parando. Aqui parece que tá aumentando, parece que é uma nuvem em cada ponto. Depende do ponto que tu tá passando aí que vai estar o grau de chuva. Aqui já tá aumentando. Ó, mais um restaurante aqui, ó, com sobremesa self-service R$50. Renascia. Tem vários, ó. Não sei se é porque a gente tá na Baixa também. E eles colocam essa promoção porque alguns estão ali escrito de giz, né? Então eles podem mudar o sim, valor, né? Pode mudar, é. Mas agora tá um valorzinho ok. Eles dizem que tem o leitão pururuca mais famoso do Brasil. A gente pediu aqui, ó, leitão pururuca. Eles dizem que o deles é o mais famoso do Brasil. Tem alguém que vai provar pela primeira vez. Eu nunca provei leitão pururuca, eu tava até com receio. Perguntei pra ele, é mais carne ou mais gordura? Ele falou que é meio a meio. Vamos ver quando chegar. O Gabriel falou que é o quê? É tipo um torresmo. Vamos ver. Chegou o nosso prato, famoso leitão pururuca. É assim que é, ó. Aqui, ó, parece um torresmo aqui em volta, aqui, ó. Só que ainda não satisfeito, tá bom de gordura, não? Manda mais torresmo aqui também, tá vendo? Aí aqui embaixo tem o tutu também, que é bem famoso aqui em Minas. Covinha, linguiça e ovo. E banana. Comidinha mineira, gente, isso aqui. E aí, meu amor, considerações, o que você achou do prato? Achei muito bom o leitão pururuca. Mas pra quem gosta de porco, né? E agora, na hora de ir embora, que eu vi, ó. O restaurante Vila Amarela tem estacionamento. E ó, vou dar meu parecer pra vocês. Gostei, hein? É uma comidinha mais gordurosa, mais pesadinha. Então, come pra ficar de boa depois. E bem servido, ó. Tanto que a gente tá levando pra viagem. Ó quanta comida que sobrou. A gente vai levar. E eu achei gostoso. A camada de gordura é até fina, não é muito gorduroso, não. Tem uma quantidade boa de carne. E uma coisa legal que a gente... Legal, não sei se é tão legal. É diferente, né? Que a gente notou nos restaurantes aqui. É que quando você pede a conta, eles não vêm e trazem a conta na sua mesa, como muitos restaurantes lá no Rio. Você vai direto no caixa pagar. Diferente, né? Na sua cidade, como é que é? Assim, o garçom traz a conta na mesa e você paga e vai embora, ou você levanta e vai lá pagar no caixa direto?
E a parada pra sobremesa foi aqui no chalé do Strudel. Aqui tem a casa do Strudel, que a gente já foi, contou pra vocês nossa experiência, e também tem o chalé. Falaram também que o Strudel daqui era muito bom, então vamos provar pra ver se é bom mesmo. Ó, aqui eles também têm acompanhado com sorvete. E já vou contar uma curiosidade. Aqui no cardápio eles não dizem que vem com sorvete. Quando você pedir, você vai ver assim, fatia completa ou fatia simples. E a fatia completa significa que vem com sorvete. A gente não sabia, a gente pediu a simples. Aí depois a gente perguntou e aí ela mandou a fatia com sorvete. Vamos ver. Parece bem recheado, né? E o diferente também que eu achei é que aqui tem um sabor que não tinha na outra, que é de pera com queijo brie. É verdade. Deixa eu ver. Esse parece... Tá me parecendo um pouquinho mais recheado. É. Vamos ver. Bem gostoso. Esse aqui eu achei que tem mais recheio do que massa. O outro tem mais massa. Depende. Mas eu gostei do outro também, porque ficou equilibrado. E a massa desse aí é boa? Tá bom. É bem fininho, ó. Deixa eu tentar pegar mais um. É bem folhadinha. Tô vendo aqui, tô partindo aqui agora. E bem quentinho. Esse aqui tá um pouquinho mais barato até que o outro também, pra quem quiser saber em relação ao valor. Gostoso, os dois são gostosos. Esse aqui eu achei mais recheio. Mas não sei se é bom ou negativo, porque o outro, a massa era bem gostosa. Então, a massa com recheio ficava equilibrado, ficava muito bom. E esse aqui, Esse aqui por ter mais... não? Talvez esteja mais doce, porque o recheio é banana com chocolate, então acaba ficando bem doce. Ah, tá. O sorvete aqui dá uma equilibrada, né? Pra ser geladinho. E tá quentinho. Agora é minha vez de provar, vamos ver. A gente pede um pra dividir, que eu acho que é o ideal. Porque eles são bem doces, então dá pra dividir tranquilamente. Principalmente se você já tiver feito alguma refeição antes. Estiver comendo sobremesa, como a gente. Eu não achei muito doce, não. Não achou? Vocês eu peguei pouco recheio, deixa eu pegar outro aí. Pega. Mas não é bem mais recheado? É, bem mais recheado. Esse aqui, eu tenho uma impressão da massa ser meio folhada. É, me pareceu A também. massa é diferente. Os dois são gostosos, mas de acordo com a casa do Strudel, a massa folhada não é massa Strudel. Eu não entendo o suficiente. Se você entende, comenta aqui embaixo pra gente qual que é o certo. De gosto, os dois são bons. Eu não achei tão doce, não. Foi bom. E chegamos ao fim da nossa viagem, mas também um momento importante que a gente fala nossas considerações gerais aqui, o que a gente achou da cidade, se é um destino que vale a pena, se é um destino que a gente voltaria. Uma visão geral. E aí, Mu, o que você achou daqui? Eu achei bem legal, gostei muito de Monte Verde, mas eu acho que a galera tem que tomar cuidado de não vir com a expectativa de Campos do Jordão, né? Eu acho que as pessoas relacionam muito Monte Verde a Campos do Jordão por causa da história do fundador, né? Que ele morava em Campos do Jordão com a família, se mudou pra cá buscando um lugar tão bonito quanto lá. E aqui é muito bonito, mas a cidade não é a mesma vibe que Campos do Jordão. Pra gente, pra quem conhece, me lembrou muito uma Visconde de Mauá, Maringá mais desenvolvida, né? Que também são lugares bem legais, só que lá no Rio de Janeiro. Sim. Bem nesse estilo assim de serra. É porque aqui a gente sentiu mais um ambiente muito mais tranquilo do que Campos do Jordão. Campos do Jordão é muito mais movimentado, né? Tanto de comércio quanto de pessoas mesmo. E a gente viveu Campos do Jordão tanto durante a semana quanto ali final de semana. E no final de semana estava bem mais agitado, né? Obviamente. Mas durante a semana também já tinha movimento bem mais que aqui, né, amor? Sim, bem mais. E também a própria região é um pouco diferente, né? A vegetação é parecida, mas não é igual também. Então venham, mas não venham com a expectativa de lá. Aqui é muito legal, mas é um destino por si próprio, né? A comida é muito boa. A comida a gente gostou muito, os pratos são super bem servidos. É comida mineira, gente. É bem caprichado. Aquele temperinho mineiro. Você encontra muitos restaurantes com tutu, com couve, com carne de porco. Aquela clássica comida mineira, né? Nós não achamos os pratos com valores muito altos, só que, de novo, né, a gente tá na baixa temporada, dia de semana, fora de feriado, e a informação que a gente teve, né, é que em um dos garçons de um dos restaurantes que a gente foi, é que fora da baixa eles dão desconto. Aí a gente recebeu 20% de desconto por causa de... fora da baixa não, fora da alta, eles dão esses 20% de desconto. Ele disse que é uma prática comum dos restaurantes aqui da região, então por isso que na baixa você consegue ali preços ainda melhores. Na alta não é que fique mais caro, né? Você só não tem esse desconto. E isso vale tanto para restaurante, quanto ele alertou que isso também acontecia em hospedagens. Então,
é um destino que fica ainda mais acessível na baixa temporada. Mas aí, quando é que é a baixa temporada? Aqui é um destino muito serra, né? Então, o pessoal costuma vir muito no inverno. Junho, julho, maio, acredito que já começa ali, de repente até setembro. Mas o auge mesmo é junho e julho, né? Então, a gente tá agora em fevereiro, verãozão. Aí é considerada baixa temporada aqui, mas muito agradável também pra você vir. Pra quem gosta de sentir aquele friozinho de serra, vai sentir também, porque de noite a temperatura dá uma caída. Até em alguns momentos do dia mesmo tem uma chuvinha de verão e depois o dia fica bonito. Eu particularmente talvez ache até mais interessante do que na alta temporada, porque você consegue explorar ainda mais a região. Porque você vai ter dias aí com um pouquinho mais de calor, então você consegue de repente fazer uma visita em algumas cachoeiras e aproveitar mesmo, não vai só pra olhar, você vai conseguir tomar ali um banho de cachoeira de água gelada, que só no verão mesmo, né? No inverno não tem como. Fora aqui tem hospedagem de todos os tipos, né? Que a gente ficou, foi bem legal. Os restaurantes também tem de todos os tipos. Como a gente falou, os preços não foram tão altos, mas existem outros ainda mais em conta, né? E outros mais caros também. O que a gente achou com valor elevado aqui foram coisas para você comprar, né? Tipo, a água no mercadinho, esse tipo de coisa. O imã era normal, né? Sim, no geral, nada exorbitante não, é um destino bem legal. Eu acho que você se planejando e pesquisando, principalmente com antecedência, vale a pena vir conhecer. E um ponto muito importante é que a gente via muitos vídeos da galera reclamando que a estrada daqui era ruim, que era muita estrada de terra, rua de terra. Dá para você chegar em Monte Verde sem pegar nenhuma estrada de terra, dependendo de onde você venha. A gente pegou porque a gente veio de Campos do Jordão direto, então o Maps me deu a rota mais curta, que passava por uma estrada de terra aqui em Minas bem longa, porém dá para você vir direto pelas BRs que são completamente asfaltadas. E mesmo aqui em Monte Verde, inclusive na trilha da Pedra Redonda, né, que era um local que as pessoas reclamavam muito, que às vezes o carro não subia, porque a rua em si já é muito inclinada e era de terra, não é mais de terra, galera. Agora com aqueles bloquinhos de concreto, igual no centrinho, igual na avenida principal de Monte Verde. Então, assim, tá muito tranquilo vir pra cá. Você pode vir tranquilo, que dá pra você explorar Monte Verde sem pegar a estrada de terra. A não ser que você queira ir pros passeios mais radicais, né, como a gente fez. E no geral, finalizando, é isso, né? Foi um destino que a gente gostou bastante. E a gente voltaremos, com certeza. Inclusive, já vamos pensar aí numa volta. E sugiro que vocês também venham conhecer. Depois contem pra gente o que vocês acharam. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado muito de acompanhar esses dias de viagem com a gente. Tenham se sentido aí com a gente nesses dias. E em breve tem mais viagens. Então, um beijo e até a próxima.